Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje que a gente estamos falando, né? Que é o que é a confiança espiritual, né? A gente viu que essa confiança espiritual é uma crença que nasce no nosso espírito, foi colocado, né, por esse Deus, essa confiança, essa crença, para que a gente se conectasse a Ele, tá? Por isso que a Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é impossível você se conectar e agradar a Deus sem fé, porque tudo tem que ser feito com essa confiança nessa fé, tá? Se você está fazendo as coisas e não está conectado à sua fé, acreditando que está fazendo para Deus, você não está acreditando, então você não está agradando a Deus, tá? Então, é uma força, é um sentimento, é uma energia que foi colocado dentro do nosso ser, da nossa consciência, para que a gente usasse essa confiança, essa fé, para nos conectar com a fonte, que é Deus, né? Quando a gente se conecta com a fonte, a gente recebe toda a força, toda a energia para a gente superar todas as dificuldades que existem aqui nessa realidade. Entende? Então foi isso que a gente viu na primeira no primeiro bloco sobre o que é essa confiança espiritual. Então eu coloquei a pergunta: por que não podemos perder essa fé? Por que não podemos perder essa fé? Porque essa fé é o que vai mover todas as coisas aqui, pessoal. Se a gente perde ela, a gente morre. Não tem energia. A gente não está conectado com a fonte. Entende? Foi por isso que eu trouxe esse tema hoje, né? Porque eu tenho visto aí, ao longo aqui da minha caminhada espiritual aqui, da minha consciência, muitos estão sendo levantados, pessoas até iletradas, pessoas que têm posses aqui nessa realidade, pessoas que têm nome aqui nessa realidade, para levantando para matar a fé das outras pessoas. Eu tenho visto aí, tá? Se você faz isso, pessoal, você está fazendo o trabalho do inimigo, do diabo, que é isso que ele quer, matar a gente espiritualmente, deixar a gente separado de Deus, para que você fique debaixo do poder dele, sendo enganado, usado por ele. É isso que ele está fazendo. E vocês aí que estão dormindo, estão sendo usados para matar a confiança espiritual, a fé da pessoa, né? Isso vocês estão fazendo o trabalho sujo do inimigo e está pensando, porque tem pessoas até tá pensando que está fazendo a coisa certa. Tal força a pessoa coloca naquele entendimento que ele tem, tal força que ele coloca, ele está acreditando mesmo. Então, ele está sendo enganado pelo o espírito do maligno, fazendo você acreditar em uma coisa que não é verdade. Então, você vai cair no vento. Você só vai tomar consciência disso quando você perder o corpo, quando sair dessa realidade. Aí você lá no umbral, você vai perceber que fez besteira, né? Fiz besteira, né? Tem pessoas que estão sendo enganadas, tem outras que estão fazendo já por maldade mesmo, né? É isso que está acontecendo, pessoal, tá? Que não quer se firmar na verdade, então não deseja a verdade, então está trabalhando até contra a verdade.
Então, ela se tornou um instrumento dos espíritos malignos para matar o espírito das outras pessoas. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Então, aí a gente leu na outra parte, que é o quê? É por isso que a gente não podemos perder essa fé em Deus, que é essa confiança espiritual, tá? Aí a gente estava falando na primeira parte, não foi? Que a confiança espiritual nos encoraja a ver a dificuldade como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem, em vez de obstáculo intransponível. Então, vai trazer uma nova visão. Por quê? Porque aqueles que espiritualmente, aqueles que têm essa confiança espiritual, ele tem, ele tem outro olhar para a dificuldade que ele enfrenta aqui. Uma pessoa que não tem a confiança espiritual, na espiritualidade, em Deus, né? Ela não tem esse olhar. Por isso que quando acaba tudo, ela perde alguma, acaba tudo, acabou a vida dela. Entende? Ela precisa de quê? De fé além dessa realidade, tá? Porque as pessoas têm fé naquilo que ela está vendo, né? Essa é uma fé humana natural do ser humano aqui para a sobrevivência dele. Mas essa fé, essa confiança espiritual em Deus é uma coisa além. Por quê? Se você acredita em Deus, Deus não é uma coisa que você pode provar facilmente assim. Ninguém vê. Ninguém vê Deus, tá? Você sente a presença da espiritualidade, você vê que existe algo que é diferente. Mesmo você saindo do corpo, você não vai ver Deus, tá? É igual o cara, eu vi o cara falando que disse que saiu do corpo, aí chegou e perguntou, cadê Deus? Aonde ele tá? Ele estava pensando que quando ele fosse para o mundo espiritual, ele ia encontrar Deus, né, pessoal? Até os espíritos lá, eles têm que crer também em Deus, tá? Eles estão na crença, porque ninguém vê Deus, tá? Cadê Deus? Aí ficou perguntando. Até foi, perguntou pro mentor, calma, você ainda está no primeiro estágio, vá crescendo mais, vá subindo na escada que você vai ter conhecimento. Então, a gente está na primeira escada, né? E já quer conhecer Deus assim, você tem que ir galgando, para depois você entender o que é Deus, tá? Aí, aonde a gente parou? Ele parou aqui. O outro aspecto relevante da confiança espiritual é a sua influência na relação interpessoal. Quando confiamos em Deus, somos mais capazes de perdoar, amar os outros, mesmo aqueles que nos feriram. Então, essa é uma característica, né, pessoal? Um aspecto, uma influência dessa confiança em Deus, que uma pessoa, mesmo aquela pessoa que feriu a pessoa, ela consegue perdoar a pessoa, tá? Essa é uma confiança que espiritual, é uma pessoa que está conectada com a espiritualidade. Ela tem uma confiança espiritual. Ela consegue perdoar mesmo aqueles que feriram. Se você ainda não consegue perdoar aqueles que feriram você, pessoal, é sinal de que você ainda não está nessa confiança em Deus. É um sinal. Você tem que voltar a essa conexão. E o que está atrapalhando você, a confiança total em Deus, né? Essa falta aí de perdão. Você tem que ir buscando a espiritualidade para dar força a você, para você conseguir perdoar essa pessoa verdadeiramente. Porque se você não consegue, não tem força, é porque você está desconectado da fonte. Então,
Você tem que voltar à conexão, pedir perdão a Deus, voltar à conexão. E aí, você, quando tem força, você perdoa a outra pessoa. É assim que tem que fazer, pessoal. Senão atrapalha o processo da evolução espiritual. E isso, pessoal, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo com muitos religiosos de todos os grupos que você imaginar aí. Tá? Tá acontecendo. E a pessoa lá, mesmo ela estando no grupo religioso, se ela não consegue fazer isso, ela não entra na evolução, no crescimento da expansão da consciência. Ela não se conecta com a espiritualidade verdadeiramente. Entende, pessoal? E tem pessoas assim, por causa disso, está atrapalhando ela. Aí ele fala, a confiança em Deus nos libera do peso da amargura e do ressentimento, permitindo viver em harmonia com o nosso irmão e irmã na fé. Então, a confiança, quando você tem a conexão, a confiança em Deus, você acredita verdadeiramente, libera você de um peso da amargura e do ressentimento. Você tem condição de se liberar dessas energias baixas, permitindo viver em harmonia com o nosso irmão e a nossa irmã em fé. Nossa, pessoal, quantas pessoas estão aí em grupo religioso, né, em geral, estão com raiva, com ressentimento, com não perdoa o outro irmão. Isso eu estou falando nas igrejas. Você entende, pessoal, o que eu estou falando agora? Você entende como essa confiança tem que surgir no nosso íntimo para dar força para a gente superar todas essas dificuldades que aparecem no nosso caminho, para a gente estar livre, porque senão você não está livre, você está preso a uma coisa, então sua consciência, né, você não vai subir. Se você não consegue liberar essa energia, esse sentimento, você não vai fazer a passagem para mundo superior. Porque lá no mundo superior não entra pessoas com mágoa da outra, pessoas com ódio, com raiva, com ressentimento, amargura, ressentimento da outra pessoa, querendo que a outra pessoa, eu quero que ela se leia mesmo, eu quero. Não pode estar isso no coração. E tem acontecido isso, pessoal. Com pessoas que estão em grupo, eu sinto muito, tá? Você tem que aumentar a sua fé, né? A conexão com a confiança em Deus, para você ter força de liberar essas energias. Senão vai atrapalhar a evolução sua. Aí ele fala, essa dinâmica de amor, perdão, é um testemunho poderoso do que significa viver em confiança espiritual. Então, é um testemunho poderoso, porque você vai lá, você diz eu perdoo, tal, você aquele ressentimento não atrapalha, você começa a fazer o amor, o perdão está em você, está vibrando nisso. Então, isso é um testemunho poderoso de que você vive na confiança espiritual. Você vive na confiança da espiritualidade e na confiança e na fé em Deus. É isso, é um testemunho poderoso. Aí ele fala, refletindo o caráter de Cristo em nossa vida, impactando possivelmente aquele ao nosso redor. Você lembra que a palavra que Cristo falou lá na hora que ele estava morrendo lá na cruz? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, por que Cristo pediu que Deus perdoasse a humanidade ali, aquelas pessoas que não sabendo o que estava fazendo ali? Porque é um sentimento
Cristo estava em uma evolução espiritual muito grande. Então ele consegue fazer isso. Ele consegue nos perdoar. Ele consegue nos amar. Tá? A gente tem que ser assim, pessoal. Senão, a energia negativa vai vencer a gente. A gente vai ser vencido. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, é importante ressaltar que a confiança espiritual não é algo que se conquista da noite para o dia. Então, não é algo que agora eu tenho confiança em Deus. Não, não é assim, pessoal. Tá? A gente é um processo que a gente tem que trabalhar a expansão da nossa consciência, a espiritualidade. Não é assim. Aí ele fala, é um processo contínuo que requer dedicação e esforço. Por que requer dedicação? Porque requer que a gente trabalhe essa nossa espiritualidade. Através de oração, meditação, da palavra de Deus, da participação de comunidade de fé com os irmãos, podendo cultivar essa confiança e permitindo que ela cresça em nosso coração. Então, ela está lá dentro do nosso ser, tá, pessoal? Mas a gente precisa trabalhar ela. Como é que a gente trabalha? É a gente expandindo a nossa consciência e tomando consciência para a gente lidar com todo tipo de energia que existe aqui nessa realidade. Porque tem energia que a gente ainda não sabe lidar, tá? Perdão mesmo, perdoar as pessoas. Então, é uma energia muito forte. Uma pessoa fez o mal a gente ir lá e perdoar essa pessoa. Então, é uma energia muito forte que a gente ainda não sabe lidar. Então, para você saber lidar, você tem que aumentar sua consciência, como Cristo tinha uma consciência evoluída, para poder perdoar a pessoa. Senão, a gente não consegue lidar com essa energia. É por isso que tem pessoas ainda, mesmo em grupo religioso, ela sabe lá que Cristo fala para a gente perdoar o irmão, mas ela não consegue. Por quê? Ela não tem força. Ela não sabe lidar com aquela energia. É preciso o quê? Expandir a consciência. E tem pessoas assim. Por quê? No grupo dela, ela não está expandindo a consciência, a fé dela. Aí ela não tem fé suficiente, força, né? Para ressignificar aquela energia que foi causar um dano à vida dela. Outra pessoa magoou ela. Então ela não consegue se liberar daquela energia. É isso que acontece, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? E tá acontecendo com muitas pessoas, mesmo em grupo religioso. Então, temos que cultivar isso para ir aumentando a nossa confiança, a nossa fé, para a gente liberar esse perdão, essas coisas, essa mágoa, ressentimento, tudo que existe dentro da gente. Quando a gente se aproxima de Deus, pessoal, naturalmente a gente vai sentindo um amor, vai sentindo aquela força para a gente conseguir liberar dessas energias. Por isso que a gente tem que se aproximar de Deus, tá? Aí ele fala, a prática constante dessa disciplina espiritual nos ajuda a fortalecer nossa relação com Deus. Então, é isso aí, ó. E aprofundar nossa confiança e a sua fidelidade. Então, vai nos ajudar a liberar dessas energias. Porque tudo é energia, tá? Ressentimento que você tem em mágoa é energia que está aí no seu campo vibracional, campo energético. Aí ele fala, além disso, a confiança espiritual frequentemente testada em momentos de incerteza e dúvida. É natural que em algumas situações nos sintamos inseguros e questionamos a presença de Deus em nossa vida. É aquele momento que a dificuldade vem, né? E aí
a gente fica na incerteza, né? Isso é a fraqueza humana da gente, tá? É normal, pessoal, tá? Mas mantenha aquela confiança que você tem dentro lá. É o que vai dar força a você vencer essa barreira. Às vezes questionamos a presença. Será que Deus está comigo? Está acontecendo muita coisa ruim na minha vida. Será que Ele está comigo? Nossa. Então, é porque às vezes você está vibrando em uma vibração baixa e não entende. É preciso ir aumentando. Só aumenta a vibração quando você expande a consciência. Por isso que tem que trabalhar a espiritualidade, pessoal. Por isso que eu estou aqui chamando vocês para ouvirem, sabe? Não é obrigado. Aqui não é religião. Aqui vai depender de você ter desejo, interesse desses assuntos, né? Tá despertando a consciência. Você fazer isso, meditar, orar, fazer o bem, né? Aqui você vai sentir o toque de ajudar a outra pessoa, ajudar aqui o canal, me ajudar. Vai ser no toque do seu coração, tá? É isso aqui assim, não é religião. Então, a gente tem que ir nessa confiança, nesse toque, sabe? Porque isso nos ajuda a trazer mais confiança em Deus, na espiritualidade, tá? Aí ele fala, no entanto, esse momento de dúvida pode ser uma oportunidade valiosa para aprofundar nossa fé e nossa confiança em Deus. Ao enfrentarmos esse desafio, somos convidados a buscar a Deus com mais intensidade. É isso, quando as coisas apertam, a gente vai com mais intensidade e busca a Deus, né, pessoal? Porque a pessoa está querendo ali se livrar ali daquela coisa, ai meu Deus, aí vai com mais frequência para a igreja, vai orar mais, vai meditar mais, vai ler a Bíblia mais, sabe? A pessoa começa a aumentar a frequência dele em buscar a Deus, né, pessoal? Porque a pressão está subindo para o lado dele, aí ele está indo buscar. É só nesse momento assim que as pessoas vai, tá, pessoal? Aí ele fala, permitindo que ele nos fortaleça e nos ressegure da sua presença constante. Deus está ali, pessoal, mas só que ela está separada da consciência, ela não percebe. Então, quando ela vai começando a estudar, ela vem aqui com mais frequência, assiste meu vídeo, tá aqui, aí vai meditando, orando. Isso vai aumentando a confiança e ela vai percebendo essa presença de Deus na vida dela. É isso que aconteceu com as pessoas aqui, pessoal. Tá? Aí ele fala, por fim, a confiança é um testemunho poderoso de amor e de graça de Deus em nossa vida. Quando vivemos em uma confiança, não experimentamos a paz, a alegria que vem de uma relação íntima com Deus, mas também nos tornamos instrumento de sua luz e amor no mundo. Então a gente vai se tornar um instrumento. A confiança nos capacita a compartilhar nossa fé com o outro, encorajar a sua própria jornada espiritual e a ser um reflexo do caráter de Cristo em toda a área da nossa vida. Então, além de a gente aumentar nossa fé, a gente vai se tornar um instrumento para fazer a outra pessoa sair daquela frequência baixa e aumentar a frequência dele. E tem acontecido isso aqui com as pessoas aqui do meu canal. Já tem pessoas que estão falando de espiritualidade. Estão até enviando meu vídeo para as pessoas assistir. Tá, pessoal? Eu que mandei? Não. Elas mesmo tomaram essas atitudes. Quem foi que fez isso? Própria espiritualidade. Tocando nela. Ela vai encorajar, vai aqui, assista isso aí, ó. Vamos meditar, vai fazer com que a pessoa entre nessa espiritualidade, tá? Aí ele fala,
Meus irmãos, confiar na tua própria força e trabalho na força e o trabalho dentro do teu mundo interno, no silêncio que impede a vida reta, que esse aprimoramento dá-te muita paz em uma consciência que não se perturba com simples problemas. Então, temos que trabalhar. Aí ele fala, a confiança não se trata de acreditar que somos perfeitos, ou de mostrar o nosso melhor lado que o mundo e o tempo todo. Trata-se de se expor como somos plenamente. Imperfeito no meio do processo confuso da vida e uma habilidade que você não desenvolve ao dar menos importância aos outros. A maior importância às oportunidades de aprendizagem e crescimento em cada situação. Então, estamos aqui nessa imperfeição, mas estamos buscando essa perfeição, tentando melhorar cada dia, pessoal. Então, cada dia que você trabalha, você tenta melhorar você. Resistir à comparação com outro ou buscar por aprovação, em vez disso, torne-se ações que te movam diante do que promove a si mesmo. Quanto capaz você realmente é. E daí que vem a verdadeira autoconfiança. Então, não se compare com os outros, vá no seu ritmo. Não, eu sou assim. Ainda não tenho uma fé suficiente, ainda não tenho confiança, mas eu estou melhorando a cada dia. Você tem que entender isso, tá, pessoal? Aí ele fala, a experiência de convenção, né? Nos redime a libertar das marcas da nossa história. Só por um lado, somos reconciliados com Deus e adotados como filho e filha amado, né? Por isso que a gente foi adotado através de Cristo como filho para Deus. Por outro lado, aprendemos a perdoar com o mesmo perdão que Deus nos perdoou em Cristo. Uma vez perdoados, somos lavados pelo próprio Deus e nos reconciliados com o nosso passado e redimi-lo. A redenção do passado liberta das nossas memórias. Então, você tem que ter essa libertação, essa aproximação, você sentir o perdão de Deus, pessoal. Lembra que eu falei aqui que tinha uma pessoa que eu conhecia que ela tá numa igreja evangélica, ela foi para a igreja evangélica para ela sentir o perdão. Mas só que ela não se conectou lá, o qual ela está na igreja e até está reclamando da igreja, de coisas erradas que tem na igreja, porque ela não está sentindo o perdão, porque ela cometeu coisas, né? Terríveis aí, e ela quer sentir ser perdoada. Mas ela não entende que isso é um processo da consciência dela, que ela tem que fazer essa religação, ela tem que ser verdadeira. Mas ela está indo buscar fora, no grupo, e ela não encontrou esse sentimento de perdão. Então, por isso que ele está confuso, está reclamando no lugar que ele está. Eu conheço essa pessoa, tá? Aí ele fala, todos nós enfrentamos a dificuldade inerente à vida, ao relacionamento, mas Deus continua sendo por nós. Essa confiança vive em cada um, cada vez mais robusta em Deus, que não apenas nos sustenta em tempo de tribulação, mas também nos liberta do medo e da insegurança. Então, tudo isso a confiança vai fazer em Deus, pessoal. Aí ele fala, mas coisas acontecem contra nós, muito delas são extremamente dolorosas, mas nenhuma delas tem poder para ofuscar a importante verdade de que Deus é por nós. A confiança em Deus é essencial para uma vida de fé e obediência. Ela nos leva a depender de Deus
em toda circunstância, acreditando que Ele é capaz de nos sustentar, proteger, guiar em todo momento. É essa confiança que você tem que ter, pessoal. Tá? E é o que a Matrix quer matar aí, tá usando gente aí para matar essa confiança em Deus que você tem. Essa confiança espiritual. Ele quer matar você, tá? Aí ele fala: acredita-se que confiar em Deus, em suas leis espirituais, nos leva a evoluir espiritualmente e cumprir o nosso propósito de vida. Então, é isso que vai acontecer, pessoal. Quando a gente confia em Deus, nas leis espirituais que está regindo essa realidade, a gente evolui espiritualmente e cumpre o nosso propósito de vida. Aí ele fala: a confiança é uma força superior. Então, essa confiança espiritual é uma força superior que vem de Deus, né? Seja ela Deus ou universo ou energia cósmica, acredita que confiar nessa força nos conecta com a nossa essência espiritual e nos traz paz e amor. Então, faz a gente nos conectar com a nossa espiritualidade. Então, a gente precisa de fé, dessa confiança para nos conectar com Deus, pessoal. Porque a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem a confiança, você não está vendo Deus, a gente não está vendo nada. A gente só percebe a espiritualidade, tá? Mas ninguém está vendo nada. Mas você tem que acreditar, você tem que ter essa confiança, ela está dentro de você. Se você tem essa confiança, não deixe a Matrix matar essa confiança nesse Deus, tá, pessoal? Mesmo você não vendo Deus, você vai acreditando que vai acontecer as coisas. Deus vai começar a operar na sua vida, tá? Não podemos perder essa confiança, tá, pessoal? Agora, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala dessa confiança espiritual que a gente tem que entender? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. 1 João 5,14. Esta é a confiança. Não. Salmo 125, versículo 1. Vamos ler aqui. O que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala e fica firme para sempre. Então, aquele que está confiando no Senhor, ele é como um monte de Sião. Você já viu um monte de Sião lá em Israel? Ele não se abala. Pode acontecer terremoto, pode acontecer. Ele não se abala, ele fica firme para sempre. Aí o que, é que a Bíblia fala? Provérbio 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Então, a gente não pode se apoiar no nosso entendimento. Por isso que os intelectuais, ele tem dificuldade de ter a conexão com a espiritualidade, porque ele só está mente, pessoal. Ele confia naquela capacidade de entendimento dele, tá? Ele só fica mente. Então, precisa do sentimento, do coração. Você precisa confiar de todo o coração no Senhor, em Deus. Se não, não se apoie. Então, por isso que está pedindo, não se apoie aí, não fique só aí. E tem pessoas que só estão mental, pessoal. É mental, você já viu falar aqui? É mente e coração. Você tem que, por isso que Deus disse para Jeremias lá: me buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem que ser de todo. Não tem nada. Porque você tem que colocar essa confiança mesmo em Deus, entende, pessoal? É isso que é ter uma confiança em Deus. Se você fica na capacidade do seu entendimento, é o que estão acontecendo aí com muitos estudiosos, né? Aqueles que estão se perdendo aí, tá? Aí
Salmo 56, versículo 4. Se colocarei em Deus a minha confiança, eu ficarei tranquilo. Então, se você colocar sua confiança em Deus, você ficará tranquilo. Então, você descansa. Deus está no controle de tudo. Calma, tá tudo certo. Ah, mas tá acontecendo aí, ó como o mundo tá. Tá tudo certo, pessoal, não tem nada errado. Deus tá no controle, tá? A gente tem que ter essa confiança. Aí ele fala, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a nossa confiança é quando a gente pede alguma coisa a Deus e Deus nos concede, a gente percebe que Deus nos ouviu. Então, se for segundo a vontade dele, não essas coisas que muitos estão pedindo aí, que não é a vontade de Deus, tá? É a vontade do seu ego, do seu desejo. E aí, Deus não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? É isso que acontece, tá? E às vezes, quando não recebe, dá reclama com Deus, tá? Ainda tem reclamação. Aí, Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então, pessoal, essa nossa confiança vai fazer a gente conhecer o caminho que deve seguir. Porque em ti levanta a minha alma. Então, a minha alma está em conexão com esse Deus. Entende? É o que o salmista falou. Aí ele fala, 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então, o nosso andar aqui, pessoal, espiritual, é por fé. E o que é a fé? A fé fala lá em Hebreus 11, 1, né? A fé é o firme fundamento, então, fundamento das coisas que não se vê, daquilo que não se espera, né? Então, é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Então, um primeiro fundamento que você tem que lançar é essa confiança em Deus. É um fundamento que você não vê. Entende, pessoal? Então, por isso que está escrito lá, sem fé, sem fé. Então, por isso que tem que andar nessa fé. O apóstolo Paulo disse, a gente anda por fé e não por vista vendo alguma coisa. A gente anda por fé, tá? Que é a confiança espiritual, que é uma confiança na espiritualidade em Deus. A gente anda assim, a gente tem que andar assim, entende? Então, a primeira confiança que a gente tem que andar a fé é a gente acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador, que Ele vai nos dar recompensa. É a primeira coisa que a gente tem que crer, confiar nisso. Se a gente não confia nisso, para que você está numa igreja, num grupo, para que você está lá, não perdoa a pessoa, não sabe que Deus vai lhe galardoar, né? Sua recompensa, você vai ter recompensa, para que você está lá? Aí tem muitos falando aí que Cristo não vai vir mais, não vai lhe dar recompensa, não vai ter nada. Se Cristo não vir, não vai dar recompensa a gente. Então, para que a gente está no grupo religioso? Isso você está matando a fé das pessoas. Você entende? Então, porque andamos por fé e não por vista, tá, pessoal? Cuidado, pessoal. Se você está andando na fé mesmo ou por vista aí as coisas que você está vendo. Aí ele fala, Hebreus 13, versículo 6. E assim
com a confiança, usemos dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. Então, com toda a confiança, você tem que falar isso. Ousemos a dizer. Essa sua confiança, você tem que dizer assim: o Senhor que está me ajudando. E não vou temer o que o homem possa me fazer aqui. Será que você tem confiança assim, pessoal? A gente precisa crescer mais, né? Para ter uma confiança dessa aqui que o apóstolo Paulo está falando, tá, pessoal? Mas a gente tem que trabalhar, né, pessoal, para ter uma confiança dessa. Os apóstolos, eles estavam em conexão diariamente com a espiritualidade, com Deus, né, pessoal? A gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, aumentar a nossa fé também, tá? Aí ele fala, Salmo 37, versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o do meio-dia. Entende, pessoal? Mas o que é que a gente tem que fazer? Entrega. Tem muita gente que endurece o coração, não está entregando o coração. Não é de todo o coração quando está buscando a Deus, ao Senhor. Não entrega o caminho dela, ela disse, não, deixa eu fazer meu caminho aqui. É o caminho do desejo dela. Não de fazer a vontade de Deus, a bondade. Entende? Não entregou ainda, então não está totalmente com a confiança na espiritualidade. Não entregou ainda, tá? Tá vacilante. A qualquer momento pode matar a sua espiritualidade. Tem muitos aí, viu? Assim, viu? Confia nele e ele tudo fará. Então, confia nele e vai fazer. Ele fará sobressair a tua justiça. Então, vamos praticar a justiça, a boa obra, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Então, vai ter a sua obra, vai ter luz nessa obra, vai ter bondade. As pessoas vão perceber isso. Tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Provérbio 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, temos que nos atentar, pessoal, para a palavra de Deus. A gente vai achar o bem, a gente fazer o bem, e aquele que confia no Senhor vai ser bem-aventurado. Então, ele vai ser feliz, ele vai entrar numa frequência de paz, de harmonia, de felicidade, por mais que a dificuldade esteja aqui nessa realidade. Tá? Você vai ter felicidade. Aí ele fala que é Hebreus 13, versículo 5. Seja o vosso costume, desliga essa água, Angelina. Seja o vosso costume sem avareza, contentável com o que vos tende, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, a gente tem que confiar que Deus não vai desamparar a gente. Até no momento difícil, pessoal. Então, não podemos entrar em avareza, sabe? Perder o descontrole. Não podemos fazer isso. Porque não, Deus vai providenciar, Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Essa sua confiança vai fazer com o movimento da espiritualidade. Entende? Porque Deus disse, Deus falou, não te deixarei e nem desampararei. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Naum, capítulo 1, versículo 7. Tem Naum na sua Bíblia, pessoal? Tem Naum aí?
Procura aí na sua Bíblia, Naum. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece o que confia nele. Então, pessoal, Deus sabe quem é aquele que está confiando, está conectado à espiritualidade. Deus sabe. Tem pessoas que estão de grupo religioso aí que Deus sabe que não estão conectados. Tá? Na hora que vir a angústia para o lado dele, o vento soprar para o lado dele ruim, né? Vir a tempestade, vai afundar o barco dele. É o que tem acontecido com muitos que estão aí de fachada religiosamente nesses grupos religiosos. Você viu como a pandemia trouxe pessoas para a espiritualidade verdadeiramente, mas também muitos afundaram a fé dele, porque achando que não tem Deus, porque aconteceu, como é que Deus deixa acontecer isso, tal. Eles perderam a confiança, a fé em Deus, tá? Porque estava ali como de fachada. Por isso que eu estou falando, você que está aí como religioso de fachada, você não está verdadeiramente conectado à espiritualidade, quando vir a dificuldade, você vai cair e pior que não vai se levantar. Vai até se tornar até inimigo do bem. É o que tem acontecido aí com muitos, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 João 4,16. E nós conhecemos o que cremos. Nós, no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está no amor está em Deus e Deus nele. Então, os apóstolos conheciam Deus porque ele estava vibrando nessa vibração, pessoal. Por isso que ele conhecia Deus. Ele estava vibrando nesse amor, tá? Aquele que não está vibrando nesse amor não conhece, não vai ter confiança em Deus. Por isso que quando vir aí a tempestade, o barco dele vai afundar. Porque ele está ali, ó, só de enganando pessoas, está ali na religião, aí não está vibrando no amor, está enganando, tá mentindo, está fazendo coisa falcatrua, está ali no grupo religioso, não está vibrando no amor verdadeiramente. Aí quando vem a tempestade, né? Quando vem a dificuldade, é até para limpar esses que são da verdade, que estão no engano, é para limpar. Deus está fazendo a limpagem. Então, vende, aí esses barcos dessas pessoas afundam. Tá? Mas aquele que está sinceridade, com a confiança, mesmo com a dificuldade, ele se levanta ainda mais com força. Então, ele demonstra mais força e vigor, tá, pessoal? É isso que os apóstolos estavam. Ele disse, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Então, ele cria no amor de Deus, nessa vibração que eles estavam vibrando. Era a crença que a gente tem que ter. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 147, 18. Perto está o Senhor de todo que invoca, e de todo que invoca com verdade. Então, você tem que invocar, né? Se você não está ainda conectado, você tem que invocar de todo o coração e com verdade no coração. Porque aí você se conecta a esse Deus. Mas você está aí no grupo, né? Seja qualquer grupo aí religioso, está aí tapeando, dizer que é de Deus, está aí, não trabalha a sua espiritualidade, não tem verdade, está enganando até outras pessoas no meio religioso, está fazendo aí sua bagaceira aí. Aí quando vem a dureza lá, a tempestade, você afunda. Tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? É isso que acontece, pessoal, tá? Provérbio 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, é de todo, não pode ser pela metade.
e não estribe no seu próprio entendimento. Então, não deixe o seu entendimento ser maior do que essa confiança que você tem em Deus. Reconhece todo o teu caminho e ele endireitará a tua vida. Reconhece que você está errado. Não, Deus é que vai nos guiar. Não. Você tem que confiar, então. Ele vai endireitando o seu caminho. Ao processo do trabalho, ele vai endireitando você. É isso, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Aí, Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, tudo se torna possível quando você crê, quando você está nessa confiança com Deus, essa confiança espiritual, nessa conexão. Então, tudo é possível. Tá? Aí, Lucas 18, 27. Jesus respondeu, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Por quê? Quando você se conecta a uma fonte, a uma energia maior, a esse Deus Todo-Poderoso, ao cognoscível, ao Deus que criou todas. Então, quando você está conectado, então tudo é possível para você. É possível para aquele que está crendo na conexão de Deus, tá? Então, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, tá? Por isso que a gente não tem que perder a confiança em Deus, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo você tereis aflições. Contudo, tem de ânimo. Eu venci o mundo. Então, pessoal, quem está falando é Cristo. Ele diz que vai ter aflições. Agora você está pensando, eu vejo essas propagandas de espiritualidade que vai ser feliz, vai ser tudo. Que história é essa, pessoal? A gente vai ter dificuldade aqui. Agora, o nosso trabalho da espiritualidade é para a gente enfrentar essa dificuldade. A gente vai estar conectado com Cristo porque ele venceu. E a gente vai vencer também. Entende, pessoal? Tem que dizer a verdade às pessoas. Aí, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 3, versículo 4 até o 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não porque possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a confiança do apóstolo Paulo não estava na letra, pessoal, como muitos estão aí, na letra, e a própria Bíblia está sendo para matar ele espiritualmente. Porque a Bíblia é para dar vida para a gente, dar vida ao nosso espírito. Mas você vê que até o espírito do erro está usando a Bíblia e matando um monte de espírito aí, tirando a fé delas. E está usando a própria Bíblia. Mas por quê? Porque fica na letra, não está no espírito. Você tem que estar conectado ao espírito para que o espírito vivifique o seu espírito. Por isso que ele disse, a minha confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base pelo próprio mérito, mas nossa capacidade vem de Deus. Então, essa capacidade, essa força, essa confiança vem de Deus. Então, a fé que está lá no nosso ser, que Deus colocou, vem dele. Você tem que trabalhar isso, tá? E buscar o Espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele era ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Jó
13, versículo 15. É aqui, ó, Jó, aqui, ó. Ó o que ele vai falar. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei o meu caminho diante dele. Então, olha a confiança de Jó, pessoal. O cidadão passou por. Você conhece a história, né, de Jó da Bíblia? Passou por poucas e boas. Os pastores aí fala diretamente aí, toda vez eles estão lendo aí essa história de Jó aí, vocês sabem o que ele passou então. Mas olha o que ele falou: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Nossa, olha a confiança dele. Certo que defenderei o meu caminho diante dele. Certo que eu vou defender ele, que é o caminho certo. Tá, pessoal? Por mais que ele me mate aqui, então, tava falando, o Jó tava falando com os amigos dele, por mais que ele me mate aqui, eu não tenha mais vida aqui, né? Então, você acha que Deus estava vendo isso em Jó, pessoal? Você é porque que Deus retribuiu a ele? Deus estava olhando assim aí, ó, porque Satanás pensava que ia derrubar a fé de Jó. Aí Deus disse: você não vai derrubar a fé dele, eu confio nele. Nossa, pessoal, isso é muito forte, tá? Quando a gente está sendo provado, né, pessoal? Deus está olhando para a gente. Deus está olhando assim para a gente. Eu confio nele. Eu confio em você. Nossa, pessoal, isso é forte, pessoal. Desculpa, mas é a confiança. É a confiança que, né? Deus, Deus quer que a gente tenha nele, tá? A gente não pode perder isso, pessoal. Se a gente perder, a gente não é mais ninguém, tá? A nossa confiança tem que estar nele, tá, pessoal? Eu lembro do momento difícil, né, pessoal? A gente passa por um momento difícil, né, na nossa vida e é para Deus testando a gente, tá, pessoal? Para que a gente não perca essa confiança. E Deus vai falar para Satanás, olha lá, ó, você não vai derrubar ele confia em mim. É a única coisa que a gente não separa de Deus, é a nossa confiança em Deus. Tá? Não podemos perder, tá, pessoal? Então, o que é que a Bíblia fala? Mas, nossa, a emoção toma conta, né, pessoal? A gente é assim, pessoal, não tem como, né, esconder a emoção. Aí ele fala, o Salmo, versículo 9, capítulo 9, versículo 10. O que conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona o que te busca. Então, ele não vai, pessoal. Ele conhece o teu nome, confia em ti. Então, ele confia na gente, pessoal. Ele não vai abandonar, ele confia na gente. Ele só quer esse aí, se você demonstrar isso, pessoal, como Jó fez, tá? Por mais que a dificuldade esteja aqui para a gente, você confia nele. E não deixa ninguém matar essa sua fé, essa sua confiança em Deus, pessoal. Porque se faz isso, acabou você, pessoal. Acabou, você não é mais nada nessa vida, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Timóteo 4, versículo 10.
Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente do que crê. Então, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, se trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança nele, nesse Deus vivo, o Salvador de todo homem. Então, ele é Salvador de todo homem, mas especialmente daquele que está crendo nele, tá? Deus quer salvar todo homem, mas precisa de confiança, de crença em Deus, de acreditar que Deus tá operando, pessoal. Tá? A gente tem que ter essa confiança, tá, pessoal? Por isso que eu lembro das minhas dificuldades, sabe? E agora vem a emoção aqui, né? Não tem jeito de controlar a minha emoção, tá, pessoal? Ele fala assim, Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É essa a nossa confiança, não confiar em coisas aqui materiais, pessoal. Tem pessoas que se desviaram da fé por causa disso. Eu fico olhando assim, eu digo, nossa, pessoal, é muito triste, tá, pessoal? Mas fazer o quê? É o processo daquela consciência, né? Aí ele fala, Hebreus 10, 35. Por isso não abro mão da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Então, não abra mão da sua confiança que você tem em Deus, pessoal. Porque essa confiança vai fazer com que Deus será ricamente recompensada. Você vai ser recompensado. Fique na sua confiança, na sua fé em Deus, tá? Que você vai vencer todas as barreiras aqui. E você vai ser recompensado, tá, pessoal? Já tem muitos evangélicos que perderam já a fé, pessoal. Eu estou vendo, já perdeu a confiança, a fé em Deus. Não tem força mais. Por isso que tem aqui muitos que estavam no meu canal, estavam nesses grupos assim, estavam assim, pessoal, já ia desistir da vida. E graças a Deus, né? A espiritualidade aqui com verdade, porque eu estou passando isso com verdade, né? Por isso que a emoção vem, né, pessoal? Né? E não tem como controlar, porque é de verdade e vocês estão sentindo isso. E estão melhorando, graças a Deus. Aí, Salmo 32, versículo 10. Muitos são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então, se você vive sem a conexão na impiedade, você vai ter muitas dores, muito sofrimento. Mas quem confia, Deus, o Senhor vai proteger aquele que nele está confiando. É a nossa proteção, pessoal, tá? Aí ele fala, Jeremias 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Então, confiança não está no carro, na herança, não está no entendimento dele, não está na capacidade, está no Senhor, cuja confiança nele está. Então, essa própria confiança, que é um sentimento, está no ser do homem, tá? O qual você tem que usufruir dessa confiança para você se conectar com essa fonte, com essa energia maior que a gente conhece como Deus, tá? Vai dar força a gente na dificuldade, no momento difícil da nossa vida. Tá, pessoal? Eu espero que essa mensagem tenha chegado até você, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí pela confiança, né, que vocês estão tendo aqui no meu canal. Obrigado
Eu vi aí nossa, de um dia para o outro eu vi como é que se diz? A visualização muito grande, né, pessoal? Espero que vocês continuem nessa confiança, né? A emoção veio aqui, pessoal, não tem como controlar. Eu lembro do meu processo, né? Espiritual, da confiança que eu tenho que ter nele. Então, é normal, tá, pessoal? Agradecer a vocês por mais. Agradecer a vocês por essa visualização. Agradecer a espiritualidade por mais um dia, por mais um vídeo, por mais um direcionamento deles. Obrigado. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? Tchau!